A gente pode até discutir carro elétrico mais uma vez aqui, a gente pode fazer toda uma discussão, mas eu acho curioso. O futuro dos carros é fazerem carros híbridos com vários tipos de combustível. Luiz, a gente pode até discutir isso, mas o futuro dos carros deveria ser não ter carro, né? Se a gente fosse ter uma discussão séria sobre transporte, sobre eficiência energética, sobre para que carro existe, sobre qual que é a história da construção do mercado de carros, sobre como o imperialismo americano transformou o planeta num planeta baseado em máquinas de mais de 1 tonelada para carregar geralmente uma pessoa, a gente precisaria ter uma discussão muito séria de como a gente deveria abandonar esse negócio de ter carro. Então, não, a solução do carro é não entender que o problema é o carro. Então, por que carro elétrico nunca foi uma solução viável para nada? Porque a solução é você mudar a matriz de transporte para uma matriz que faça sentido. Então, essa mudança que a gente está tendo de carro para carro elétrico é uma tentativa de você pegar um dos maiores negócios do mundo, que é a indústria automobilística do mundo inteiro, e salvar essa indústria automobilística. Agora, dizer que um carro elétrico, seja ele da Tesla ou da BYD, com 2 toneladas de material, que você vai colocar uma pessoa dentro para ficar indo de um lado para o outro, é a alternativa para o momento energético, e para o problema energético que a gente tem, é que não é a alternativa. Então, aí tem soluções? Claro que tem. Amsterdã resolveu a solução impedindo que carro entrasse na cidade e acabando com o estacionamento. E construindo uma malha de transporte público e de bicicleta que era eficiente. Paris está fazendo a mesma coisa agora. Não, mas isso tem um custo político, porque nenhum político está disposto a assumir a bronca de fechar o centro de São Paulo para carro. Tá bom, esse é o outro problema. Então, a grande questão que a gente tem que discutir, se a gente for discutir a sério, o problema de transporte público não é carro elétrico, não é carro híbrido, não é nada disso. É a gente olhar como sociedade e falar, tá bom, no centro expandido de São Paulo não pode entrar carro mais. Só que para isso a gente tem que investir em infraestrutura. Tem que colocar ônibus, tem que colocar metrô, tem que fazer tudo isso. Se você for comparar a malha de metrô de São Paulo da década de 70 com agora, ela é praticamente a mesma. Então, dito isso, carro elétrico, motor híbrido, motor eficiente da Toyota, tudo isso é para usar um band-aid para salvar a indústria. Não tem nada a ver com o meio ambiente, não tem nada a ver com nada. Então ficar discutindo, se carro elétrico é a solução para o problema, é claro que não é a solução para o problema. E de novo, tá? Entre os jovens, o que estava acontecendo era que por causa dos impactos do carro, os jovens não queriam nem tirar carta mais. E o carro elétrico vem como uma solução fácil para isso. O Jorge está falando, Barcelona, Londres, Oslo, Madrid, todas essas cidades estão falando, mano, não queremos carros mais. E aí a Lara falou muito bem, dito isso, se vocês precisarem de um carro, opte por um com combustível mais eficiente, perfeito. Mas eu sei que a Lara está ciente disso. Discutir automóvel individual como solução para qualquer problema é uma balela, tá, gente? Não caiam nessa discussão, certo? É lógico, a gente mora em cidades que são desenhadas para carros. Se for falar dos Estados Unidos, então é pior ainda. A gente mora em cidades, tem gente que trabalha longe, que a melhor forma de transporte é carro, tudo mais. Beleza. Certo? A Lari falou, priorizar pedestres, ciclovias e transporte público de qualidade. Isso que deveria ser discutido. É isso. E aí, assim, transporte entre cidades. Gente, a China resolveu o transporte entre cidades. A China resolveu isso, construiu a maior malha ferroviária do mundo em 20 anos. Não faz sentido você pegar o carro para ir de uma cidade para outra na China. Você tem um transporte ferroviário extremamente eficiente. Aqui a gente não tem transporte ferroviário nenhum, a gente tem aeroportos precários, centralizados, a passagem custa cara, então é isso. Mas com carro elétrico eles iriam terceirizar a devastação ambiental em países subdesenvolvidos como o Brasil para a extração de lítio e petróleo, exatamente. O problema, entre aspas, do Tomás falou é que não é lucrativo, é exatamente isso. Por que a China conseguiu construir malha ferroviária? Porque não é lucrativo. O governo resolveu meter dinheiro em malha ferroviária. Mas esse dinheiro vai demorar 50 anos para voltar, 100 anos para voltar. Quando que vai ser lucrativo? Não é sobre ser lucrativo, gente. Não é sobre ser lucrativo. É sobre solucionar problemas. Então o governo chinês olhou e falou,
Tá, então a solução que a gente quer colocar é trem-bala. A gente vai subsidiar isso. Vamos construir trem-bala pra cacete. E só lembrando, tá? A dívida pública do americano é 36 trilhões de dólares dos Estados Unidos. Então não é sobre grana. Ai, ai, ai. Não é sobre grana. Cheguei agora, mas já falaram sobre as iniciativas da China para colocar ferrovias no Brasil? Vivi, o governo brasileiro está negociando isso com a China. Eu só acredito vendo. Eu espero que dê certo. Eu espero que dê certo. O Thiago falou, solucionar o problema para pobre, existe isso. No Brasil não tem existido nos últimos anos, não. O Rafael falou, fora que a China teve que pensar no problema de poluição crescente também. Cara, a gente tem que pensar no problema de poluição crescente. Nós somos top 10 poluidores do mundo de países. Então a gente também tem essa questão de poluição crescente. O que você acha sobre etanol e o combustível sintético feito por hidrogênio, tipo da Porsche, que usam usinas eólicas para suprir o gasto de energia elétrica? Cara, eu acho que assim, eu sempre vou repetir uma frase que eu vou repetir sempre e que acho que é a frase mais importante para a gente entender. Meu, o que eu acho da tecnologia de usar energia elétrica para produzir hidrogênio para usar como combustível? Tecnicamente, eu acho incrível. É uma conquista técnica impressionante. Do mesmo jeito que a gente investir em tecnologia para desenvolver o etanol de terceira, quarta geração, eu acho muito foda. Certo? Dito isso, é a frase que eu repito e que eu tenho que fazer uma camiseta. É eu procurar na engenharia uma solução que não é um problema da engenharia. Eu não uso carro porque é a melhor solução de engenharia para o transporte público. Eu uso carro porque lá no começo do século XX, o governo americano percebeu que tinha uma indústria gigantesca de automóvel e, a partir de muito lobby, de muito investimento, de muita coisa investida, inclusive no Brasil, influenciou os países a determinarem que o automóvel era a melhor alternativa para o transporte das pessoas. Então, apesar de eu entender que a solução tecnológica é uma solução importante, o problema ele é muito mais político, econômico e social do que tecnológico. Então eu acho muito, muito, muito legal. Eu acho muito, muito interessante do ponto de vista técnico. Ao mesmo tempo que eu olho para essa solução e penso, tá bom, tem bilhões de carros no mundo. Como que eu resolvo esse problema dos bilhões de carros no mundo? Então isso não é uma solução para todos os carros do mundo. Então eu vou repetir a frase. Eu acho muito legal do ponto de vista técnico, só que eu acho que a gente está usando a engenharia para resolver um problema que não é da engenharia, simplesmente porque eu quero continuar vendendo carro. Simplesmente porque o meu objetivo é lucrar vendendo carro, não é solucionar nem o problema ambiental, nem o problema de transporte. Então, enquanto a solução para o problema for vender mais carro para um problema que é de transporte e ambiental, é uma solução ruim, ponto. Certo? O George falou, no Brasil o problema climático é outro, carne, mas essa é uma discussão que nem a esquerda quer fazer. Eu quero, George. Eu falo de carne todo mês aqui no Blá Blá, pelo menos. Tanto de produção, quanto de redução de consumo, quanto de impacto na produção de carne, tanto através dos gases produzidos pelas vacas, quanto pela derrubada de floresta no Brasil para ampliar a área de pasto. A gente faz essa discussão. Se outras partes da esquerda não fazem, eu não sei. A gente faz essa discussão sempre. Tá? Então a gente fala do agronegócio inteiro, como a Lara tá lembrando aqui. Isso inclui falar de carne. Agora, a esquerda é muita gente, eu conheço muita gente de esquerda, inclusive, que a principal discussão é carne. A Raquel perguntou, é real que os gases que o gado solta também são nocivos? É sim, para a questão da mudança climática, né? O processo de ruminar o alimento solta metano. As bactérias que estão no rumen soltam metano e isso vai sair principalmente pelo arroto da vaca e o metano tende a acumular calor 4 vezes mais do que o gás carbônico. Então, uma das partes mais importantes da produção de gases de efeito estufa do Brasil é a derrubada e queimada de florestas em primeiro lugar e o metano produzido pelas vacas em segundo. Então é isso. O Pudim Muffin falou, mas carne não é essencial para alimentação? Cara, tem uma discussão sobre proteína de origem animal. Nós somos onívoros, então, biologicamente falando, a gente precisa consumir proteína de origem animal.
Isso não quer dizer que a gente tem que comer carne de vaca, porque provavelmente os nossos primatas anteriores, eles comiam insetos, comiam ovo, comiam lagarta, comiam carne quando era possível. Mas existem alguns problemas. O primeiro problema é que a quantidade de carne que parte da população do mundo consome hoje é muito grande. Então isso a gente precisa discutir bastante. É que o consumo de carne no mundo é desigual. Se a gente for pegar Estados Unidos e Europa, o consumo de carne dos americanos e dos europeus é maior do que o do resto do mundo inteiro. Eles são responsáveis pelo consumo da maior parte do mundo. E a segunda coisa que a gente precisa discutir, além de consumo, é condição de como a gente trata os bichos. Então, o nosso modelo industrial de criação de animal hoje, além de destruir o meio ambiente, ele é muito, 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 muito cruel com os bichos que a gente consome. Então, de novo, a discussão deveria ser se a gente deveria comer carne ou não. Não dá para o mundo virar vegetariano amanhã. A discussão deveria ser quem consome muita carne, o que acontece com essa carne e como essa carne é produzida. Então, vamos discutir forma de produção e forma de distribuição? Vamos discutir quantidade de carne que parte da população do mundo come? Vamos discutir que a gente produz alimento para maior parte, para que ninguém passasse fome e tem gente passando fome no mundo? A questão da produção de carne é uma discussão muito séria. Vamos ter uma discussão sobre entomofagia, sobre que a gente poderia consumir proteína de origem de insetos, que a conversão é muito mais eficiente e a gente supriria nossa necessidade de proteína de origem animal. Então é esse tipo de discussão que a gente poderia trazer. E de novo, nesse caso, carne sintética poderia ser uma solução da engenharia? Para mim é só uma solução da engenharia, a gente não está discutindo o problema de verdade. Então a gente não está discutindo a solução de verdade, que é desigualdade social, consumo de carne, formas de produção menos cruéis, alternativas à carne de vaca. A gente está falando que a gente vai produzir numa fábrica e resolver o problema com engenharia de novo. Cai na mesma história do que a gente estava falando antes sobre carros elétricos. Beleza? Então acho que é esse tipo de discussão que a gente precisa trazer. Hambúrguer de minhoca já, o McDonald's à frente do seu tempo. E mais, 70% da soja vai para alimentar gado. Então, é essa discussão mais ampla que a gente precisa trazer sempre. Como diria o Pumba, viscoso, mas gostoso. Adoro. Adoro mesmo. Gente, quase 700 pessoas na live. Não esquece de deixar seu like, de se inscrever no canal. Antes da gente entrar nos assuntos mais estruturados, apesar que a gente já está tendo uma conversa que eu estou achando bem legal, a gente precisa lembrar que a live de hoje é patrocinada pela Insider Store, a nossa parceira aqui no Blabla, nos 3 Elementos e no Biologia em Meia Hora, e que vocês podem ajudar o Blabla de várias maneiras. A gente vai conversar um pouquinho sobre o Blabla. Uma das maneiras é clicando no link da Insider. Então, se todo mundo clicar no link da Insider, isso já mostra para a Insider o nosso engajamento com o nosso público. Além disso, se você quiser comprar camisetas gostosinhas, bermudas gostosinhas, cuecas, calcinhas, sutiãs deliciosos, é só você usar o nosso cupom ou meramente clicar no nosso link, que isso já nos ajuda demais, tá? Eu já cantei essa bola. Cueca é um negócio caro. Essa cueca aqui é R$59, apesar de eu entender que é bastante dinheiro, tá num precinho muito bom e isso muda vidas, tá? As cuecas e calcinhas da Insider mudam vidas, beleza? Não esquece de deixar seu like, não esquece de se inscrever no canal. Até a próxima e tchau. E deixa seu comentário aqui embaixo, tá? Mesmo que você não concorde, tá tudo bem.